A neve caía em flocos grossos e molhados naquela noite de dezembro, do tipo que se agarra a tudo o que toca. Thomas Bennett apertou o casaco preto enquanto caminhava com a sua filha Maya pela estação rodoviária do centro da cidade. Aos 42 anos, Thomas tinha aprendido que a vida raramente seguia o plano que se fazia para ela. Ele era viúvo há 3 anos, criando sozinho a sua filha de 6 anos, enquanto administrava a empresa de construção civil que o seu pai tinha construído. Maya, agasalhada no seu casaco rosa brilhante com o cabelo loiro já coberto de neve, pulava à frente, apesar do frio. "Fica perto, querida", gritou Thomas, com a respiração a formar pequenas nuvens no ar gelado. Eles tinham acabado de sair de um jantar no centro da cidade. Um prazer raro entre as longas horas de trabalho dele e o horário escolar de Maya. A estação rodoviária era um atalho para onde tinham estacionado, embora normalmente a evitassem. Havia algo naquele lugar que sempre lhe parecia triste, cheio de pessoas indo para outro lugar, nunca realmente para casa. Foi então que Maya parou de andar. Ela ficou completamente imóvel, olhando para algo perto do banco, ao lado do quadro de horários dos autocarros. Thomas seguiu o olhar dela e sentiu o coração apertar. Uma jovem estava sentada encurvada no banco, seu corpo magro envolto no que parecia ser um vestido de verão, completamente inadequado para o clima. Ela não devia ter mais de 25 anos. O seu cabelo escuro estava molhado e emaranhado em torno do rosto. Mas o que fez Thomas prender a respiração foi o embrulho que ela segurava com tanto cuidado contra o peito. Um bebê, uma criança minúscula enrolada no que parecia ser um cobertor amarelo fino, já encharcado de neve. "Pai", disse Maya com voz baixa e urgente. "Pai, ela está a congelar." Thomas ajoelhou-se ao lado da filha, as calças caras do seu fato pressionando o betão molhado. "Eu sei, querida. Fica aqui só por um momento, está bem?" Ele aproximou-se lentamente do banco, sem querer assustar a jovem mãe. De perto, ele podia ver que ela tremia violentamente, os lábios azulados. O bebê nos seus braços não devia ter mais do que alguns meses. O rosto minúsculo quase invisível sob o envoltório inadequado. "Com licença", disse Thomas gentilmente. "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" A mulher olhou para ele e Thomas viu o medo passar pelo seu rosto antes que a resignação se instalasse. Os seus olhos eram castanhos, exaustos e continham uma profundidade de cansaço que ninguém tão jovem deveria carregar. "Estamos bem", disse ela, mas a sua voz tremia de frio. "Estamos apenas à espera do próximo autocarro. O próximo autocarro só chegará daqui a 3 horas", disse Thomas, olhando para o quadro de horários. "Não nesta linha. Não tão tarde num domingo." O rosto da mulher franziu-se ligeiramente antes de ela se recompor. Ela segurou o bebê mais perto. "Nós vamos dar um jeito." Maya aproximou-se de Thomas e antes que ele pudesse impedi-la, ela estava a tirar o próprio casaco. "Aqui", disse ela, estendendo-o para o bebê. "Para o bebê, por favor." "Maya, não, você vai congelar", Thomas começou a dizer. Mas a expressão da mulher o impediu. Ela olhava para Maya com tanta emoção, tanta surpresa por uma criança oferecer ajuda, que Thomas sentiu algo mudar dentro dele. Ele se levantou, tirando o próprio casaco pesado. Por baixo, usava um paletó que seria suficiente para chegar ao carro. "Por favor", disse ele, "pegue isto para si e o casaco da minha filha para o seu bebê. Não estamos longe do nosso carro." "Não posso", começou a mulher. "Pode", disse Thomas com firmeza, mas gentilmente. "E vai aceitar, porque esse bebê precisa de calor, e você também. E porque tenho uma filha de 6 anos, que nunca me perdoaria se a deixássemos aqui." A mulher pegou no casaco com as mãos trêmulas. Thomas ajudou-a a vesti-lo, tentando não reparar que o vestido dela estava rasgado no ombro, que ela não usava sapatos, apenas meias finas que estavam mais inteiras do que o tecido. Maya cuidadosamente enrolou o casaco rosa brilhante em torno do bebê, o seu pequeno rosto sério com concentração. "Qual é o seu nome?" Maya perguntou. "Catherine", a mulher sussurrou. "Cat. E esta é Emma. Ela tem 4 meses. Eu sou Maya. Este é o meu pai, Thomas. Acabamos de comer pizza no jantar, do tipo com queijo extra." Ela disse isso simplesmente, como as crianças fazem, sem perceber como a menção à comida fez os olhos de Cat se encherem de lágrimas. Thomas tomou uma decisão. "Cat, vou ser muito direto contigo, porque acho que ambos sabemos que estás em apuros.
Aquele bebê não vai sobreviver à noite aqui fora. Nem tu. Não vou perguntar a tua história agora, mas vou pedir que venhas conosco apenas para te aqueceres, comeres alguma coisa e decidirmos o que fazer a seguir. Sem compromisso, sem julgamento, apenas decência humana básica. Não me conheces, disse Cat com a voz embargada. Posso ser qualquer pessoa, posso ser perigosa. És uma mãe a tentar proteger o seu bebê na neve, disse Thomas calmamente. É tudo o que preciso de saber agora. A viagem até a casa de Thomas foi silenciosa. Cat sentou-se atrás com Emma e Maya ao seu lado, a tagarelar sobre a escola, os seus peluches favoritos e como o seu pai fazia o melhor chocolate quente com marshmallows verdadeiros. Thomas conduzia cuidadosamente pela neve, olhando pelo espelho retrovisor para a jovem, que parecia igualmente aterrorizada e grata. A sua casa era modesta para os padrões de um CEO, uma casa de 3 quartos num bom bairro, confortável, mas não ostensiva. Thomas nunca se importou muito em exibir-se. O calor atingiu-os assim que entraram, e Cat realmente cambaleou. Quando foi a última vez que comeu? Perguntou Thomas, segurando-a gentilmente pelo cotovelo. Há 2 dias, talvez. Tenho alimentado a Emma. Ainda estou a amamentar, mas não sei se ela deixou de mamar, disse ela, olhando para a filha com tanto amor e medo que Thomas teve de desviar o olhar. Ok, primeiro o mais importante. Maya, pode mostrar a Cat onde fica a casa de banho no andar de cima? Há toalhas limpas no armário. Cat, há um roupão pendurado na parte de trás da porta. Coloca o teu vestido no cesto da roupa suja e eu lavo-o. Vou deixar algumas roupas da minha falecida esposa do lado de fora da porta. Vocês têm aproximadamente o mesmo tamanho. Enquanto Cat estava no andar de cima, Thomas aqueceu as sobras de sopa e fez sanduíches. Maya ajudou em pé no seu banquinho ao lado da bancada, com uma expressão pensativa no rosto. Papá, ela disse cuidadosamente, a Cat é como as pessoas que vemos às vezes no centro da cidade. Aquelas com cartazes. Thomas parou de cortar o pão. Ela é alguém que precisa de ajuda agora. Isso é tudo o que importa. Mas por que ela não tem uma casa? Não sei, querida. Às vezes a vida é difícil para as pessoas. Às vezes elas têm azar ou cometem erros, ou simplesmente não tem ninguém para ajudá-las quando as coisas dão errado. É por isso que é importante ajudar quando podemos. Quando Cat voltou para baixo, estava a usar um par de jeans velhos de Laura e uma camisola macia. O cabelo ainda estava úmido, mas limpo. Ela tinha enrolado Emma numa toalha limpa, e a bebê dormia tranquilamente. Thomas nunca tinha ficado tão grato por ter guardado as roupas da sua falecida esposa. Ele planeava doá-las eventualmente, mas, por algum motivo, nunca conseguiu fazê-lo. Cat comeu devagar no início, depois com fome crescente, como se o seu corpo de repente se lembrasse de que precisava de sustento. Thomas alimentou Emma com um biberão. Ele guardou as coisas de bebê de Maya no sótão enquanto Cat comia e se maravilhava com o quão perfeitamente aquele pequeno ser humano se encaixava nos seus braços. Como parecia natural, apesar dos anos que se passaram desde que Maya era tão pequena. Depois do jantar, depois de Maya ter sido colocada na cama com a promessa de que Cat e Emma ainda estariam lá pela manhã, Thomas e Cat sentaram-se na sala de estar. Ela finalmente parou de tremer. Quer contar-me o que aconteceu? Perguntou Thomas gentilmente. Não precisa, mas às vezes ajuda a dizer em voz alta. Cat ficou em silêncio por um longo tempo. Emma dormia em seu colo. Então, lentamente, a história veio à tona. Um namorado que parecia gentil até ela engravidar. Violência que aumentou até ela fugir. Nenhuma família a quem recorrer. Os seus pais tinham falecido há anos e ela era filha única. Os amigos tentaram ajudar, mas ela tinha vergonha de continuar a pedir ajuda. Orgulho de admitir o quanto a situação tinha piorado. Ela estava a viver num abrigo, mas tiveram de sair quando Emma adoeceu e perturbava os outros residentes com o seu choro. Ela estava lá a tentar ir para outra cidade, para uma prima que se oferecera para ajudar, mas o seu dinheiro tinha acabado. Não sou preguiçosa, disse Cat com veemência, como se Thomas a tivesse acusado. Eu tinha 2 empregos antes da Emma nascer. Não estou à procura de esmolas, só não podia deixá-la congelar. Não sabia o que mais fazer. Pensei que se conseguíssemos passar a noite, se eu conseguisse levar-nos para um lugar quente. Você é incrivelmente corajosa,
disse Thomas. E é uma excelente mãe. Nem todos os pais sacrificariam tudo pelos seus filhos. Mas, Cat, você não pode fazer isso sozinha. Precisa de ajuda, e eu gostaria de oferecer alguma, se você aceitar. Por quê? Cat olhou para ele com aqueles olhos exaustos. Por que você me ajudaria? Não me conheces. Pelo que sabes, posso estar a mentir sobre tudo, porque há 3 anos, a minha mulher Laura morreu num acidente de carro. A Maia tinha 3 anos. E, de repente, fiquei sozinho a tentar descobrir como ser ambos os pais de uma criança em luto, enquanto geria um negócio. E sabes o que me salvou? As pessoas que me ajudaram. O meu pai, que saiu da reforma para ajudar na empresa. O meu vizinho, que organizou uma rede de apoio para refeições. A professora da pré-escola da Maia, que ficava até mais tarde quando eu ficava presa no trânsito. As pessoas ajudaram porque é isso que as pessoas fazem ou o que devem fazer. Ele inclinou-se para a frente com uma voz gentil. Não estou a tentar salvar-te, Cat. Estou a tentar ajudar-te a salvar-te a ti própria. Há uma diferença. Fica aqui por alguns dias, descansa. Cuida da Emma. Deixa-me ligar para algumas pessoas que conheço. Um amigo advogado que faz trabalho pro bono. Um assistente social que pode ajudá-la a aceder a recursos. Um conselheiro de emprego. Dê a si mesma uma oportunidade de recuperar o fôlego e fazer um plano. Eu não faço caridade, disse Cat, mas a sua voz estava trêmula. Não é caridade, é uma ajuda, não uma esmola. E, francamente, a Maia nunca me perdoaria se eu a deixasse ir embora. Ela já está a planear o pequeno almoço de amanhã. Cat ficou. O que deveria ser alguns dias se transformou em uma semana, depois 2. Thomas descobriu que ela tinha feito 2 anos de faculdade antes de ficar sem dinheiro. Que ela adorava ler, devorando os livros em seu escritório, que era engraçada, com um senso de humor seco que o surpreendia, que era uma mãe incrível, paciente e amorosa, apesar do cansaço e do medo. Ele observou o vínculo que ela criou com Maia. As duas tornaram-se amigas daquela maneira fácil que as mulheres às vezes fazem, apesar da diferença de idade. Maia ensinou Cat jogos de palmas e ajudou-a a fazer Emma rir. Cat ajudou Mia com o dever de casa e ensinou-a a fazer tranças no cabelo, algo que Thomas nunca tinha conseguido dominar. O advogado ajudou Cat a pedir a custódia e uma ordem de restrição contra o ex-marido. A assistente social colocou-a em contato com programas de assistência e opções de creches. O conselheiro de emprego encontrou-lhe um emprego como recepcionista num consultório médico. Nada glamouroso, mas estável e com benefícios. Depois de um mês, Thomas ajudou Cat a se mudar para um pequeno apartamento que ele possuía do outro lado da cidade. Ele não tinha planejado mencionar que era seu, mas Cat precisava de um lugar e o apartamento estava vazio. Ele cobrou um aluguel simbólico, o suficiente para que ela se sentisse independente, mas não tanto a ponto de ela ter dificuldades. Isto é demais, protestou Cat enquanto transportavam os seus poucos pertences, na sua maioria coisas que Thomas a tinha ajudado a comprar. É o que é certo, disse Thomas simplesmente. E um dia vais retribuir. Quando vires alguém que precise de ajuda, vais lembrar-te e vais estender a mão. Os anos passaram. Thomas e Cat estabeleceram uma amizade inesperada. Não era romance. Ambos carregavam demasiado. Muita dor e medo por causa disso, mas algo mais profundo. Uma afinidade entre pais solteiros que davam o seu melhor. Jantavam juntos semanalmente, as meninas brincavam, enquanto os adultos conversavam. Maia e Emma tornaram-se como irmãs, inseparáveis apesar da diferença de idade. Thomas viu Cat florescer à medida que ela encontrava o seu equilíbrio. Ela voltou a estudar em tempo parcial, cursando enfermagem. Fez amigos, construiu uma vida, tornou-se alguém que ria facilmente e sonhava em voz alta. Emma cresceu e tornou-se uma criança inteligente e curiosa que chamava Thomas de tio Thomas e Maia de sua melhor amiga no mundo inteiro. 5 anos depois daquela noite nevada, Thomas estava na escola de Maia para um baile de pais e filhas quando recebeu a ligação. Seu pai tinha sofrido um derrame grave. O médico disse que não esperavam que ele sobrevivesse àquela noite. Thomas deixou Maia com a família de um amigo e dirigiu até o hospital. As suas mãos tremiam no volante. O seu pai, o homem que lhe ensinou tudo sobre negócios, integridade e como ser um bom homem, estava a morrer e ele teria de enfrentar isso sozinho. Mas não estava. Quando chegou à sala de espera da UTI,
Cat estava lá. Alguém, provavelmente a mãe de uma amiga de Ma, tinha ligado para ela. Ela levantou-se quando o viu e, sem dizer nada, abraçou-o. Thomas, que tinha sido forte por tanto tempo, que tinha mantido tudo sob controle desde que Laura morrera, sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele chorou no ombro de Cat, essa mulher que ele tinha ajudado e que agora o estava a ajudar, e compreendeu pela primeira vez por que tinha sido colocado naquela estação rodoviária naquela noite nevada. Nós ajudamos uns aos outros. É isso que fazemos. É isso que nos torna humanos. O pai de Thomas faleceu naquela noite, com Thomas a segurar a sua mão. Cat ficou durante todo o processo, a morte, o planeamento do funeral, a reunião dos parentes, a leitura do testamento. Ela trouxe refeições, tomou conta das meninas e simplesmente sentou-se com Thomas quando ele precisava de silêncio. Uma semana após o funeral, Thomas estava a vasculhar os papéis do pai quando encontrou uma carta endereçada a ele, escrita com a caligrafia cuidadosa do pai. Estava datada de 1 ano antes. Filho, dizia, estou a escrever isto enquanto ainda posso. Enquanto as minhas mãos estão firmes e a minha mente está clara, quero que saibas que tenho orgulho de ti. Não porque mantiveste o negócio a funcionar, embora o tenhas feito. Não porque tens sido um bom pai para a Maia, embora sejas, mas porque te lembraste do que tentei ensinar-te, que o sucesso não significa nada se o usares apenas para ti mesmo. Aquela jovem que ajudaste, a Cat, ela contou-me uma vez como salvaste ela e a Emma. Ela não entendeu por que ri. É porque não salvaste o filho dela. Deste-lhe uma oportunidade de se salvar. Esse é o maior presente que uma pessoa pode dar a outra. Não é o resgate, mas a oportunidade. Não é caridade, mas respeito. Estou a ver-te construir um legado diferente do que eu construí. Eu construí uma empresa. Tu estás a construir uma comunidade de pessoas que se preocupam umas com as outras. Isso vale mais do que todo o dinheiro que eu ganhei. Sê feliz, filho. Permite-te ser feliz. Tu mereces. Thomas leu a carta 3 vezes antes de a dobrar cuidadosamente e colocá-la na carteira, onde a levaria sempre consigo. Naquela noite, Cat passou por lá para deixar o jantar e encontrou Thomas na varanda dos fundos a ver o pôr do sol. Estás bem? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Estou. Não sei, triste, grato, emocionado. Isso parece normal para alguém que está de luto. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável, daqueles que só vêm com anos de amizade. Finalmente, Thomas falou. Meu pai me escreveu uma carta. Ele falou sobre ti, sobre aquela noite na rodoviária. Ele disse, eu te dei uma chance de te salvar. Ele estava certo, disse Cat baixinho. Tu devolveste-me a minha vida, deste um futuro a Emma. Não sei como retribuir isso. Já retribuíste, estiveste aqui, foste um amigo, mostraste a Maia o que é a força. E lembraste-me que não estou sozinha. Cat pegou na mão dele, com um aperto caloroso e firme. Não estás sozinha e nunca estarás. É isso que a família faz. Nós aparecemos, nós ficamos, nós ajudamos-nos uns aos outros. Família? Repetiu Thomas. É isso que somos. Não é isso que sempre fomos? Cat sorriu. Desde aquela noite em que uma linda menina me deu o seu casaco e o pai dela me deu esperança. Somos uma família desde então. Talvez não do tipo tradicional, mas do tipo que importa. 10 anos depois daquela noite nevada de dezembro, Thomas estava sentado na plateia de uma cerimônia de formatura. Cat atravessou o palco para receber o seu diploma de enfermagem, e os aplausos eram ensurdecedores, vindos de Thomas, de Maya, agora com 16 anos, de Emma, agora com 10, de todos os amigos e familiares que Cat havia construído ao seu redor. Após a cerimônia, Cat encontrou-os na multidão. Ela ria com os olhos brilhantes de lágrimas de alegria, tão diferente da jovem apavorada que Thomas conhecera uma década atrás. Conseguimos, disse ela, abraçando todos. Tu conseguiste, corrigiu Thomas. Isso é tudo graças a ti, Cat. Não, disse ela com firmeza. Isso é graças a nós, a todos nós. Tu ensinaste-me que não devemos viver a vida sozinhos, que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria, que a coisa mais corajosa que podemos fazer é aceitar o amor quando ele é oferecido. Maia, agora uma jovem mulher, falou. Estou a escrever sobre ti para a minha redação da faculdade. Ela disse a Cat,
Tu me ensinaste que família não é apenas uma questão de sangue. É uma questão de estar presente, de escolher uns aos outros todos os dias. Vou ser enfermeira como a Cat, anunciou Emma, e ajudar as pessoas que precisam. Thomas olhou para as três mulheres da sua vida, a sua filha, esta mulher que se tinha tornado a sua melhor amiga, e a filha dela, que era como uma segunda filha para ele, e sentiu a presença do seu pai como uma mão calorosa no seu ombro. Este era o legado, não dinheiro, prédios ou sucesso nos negócios, mas estas pessoas ajudando outras pessoas, bondade se espalhando, amor se multiplicando em vez de se dividir. Naquela noite, no jantar de comemoração, Thomas ergueu a taça. Um brinde, disse ele a Cat, que mostrou a todos nós o que é coragem. E ao lembrete de que nossos momentos mais difíceis podem se tornar nossas maiores bênçãos se formos corajosos o suficiente para aceitar ajuda e sábios o suficiente para oferecê-la. E as jaquetas cor-de-rosa, acrescentou Maia com um sorriso. E aos pais que param quando uma criança diz que alguém está com frio. Eles beberam a isso. As jaquetas cor-de-rosa e as noites nevadas. Aos estranhos que se tornam família. As segundas oportunidades e as vitórias difíceis. A bela verdade de que estamos todos apenas a acompanhar uns aos outros até casa. E às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é simplesmente ver alguém, estender a mão e dizer: não precisa fazer isso sozinho. Porque foi isso que Cat aprendeu naquela noite na estação rodoviária. O que ela carregava sempre consigo e transmitia a todos. Ela conheceu como enfermeira, mãe e amiga. Era isso que Thomas sabia no fundo quando parou e ofereceu o seu casaco. Estamos todos apenas a tentar sobreviver ao inverno, e às vezes, a única coisa que nos salva é o calor de outra pessoa.